Olá, seja bem-vindo ao Contos do Sono. Eu sou Fred e vou te guiar nesta noite para um estado de relaxamento completo, onde sua mente e corpo encontrarão o descanso que merecem. Antes de começarmos, lembre-se de se inscrever e compartilhar nosso canal, ajudando-nos a continuar criando histórias que acalmam e relaxam. Agora, deite-se, feche os olhos e respire profundamente. Sinta o peso do dia saindo do seu corpo e a leveza tomando seu lugar. Permita que minha voz te conduza para uma tranquilidade profunda. Vamos começar o conto desta noite. A história de hoje se chama 60 Minutos de Instantes Eternos. É uma história de amor, drama e renovação familiar. Um administrador sobrecarregado e sua esposa, uma professora atarefada, veem seu casamento e a dinâmica familiar ameaçados pela correria do dia a dia. Juntos, eles criam um compromisso diário de 1 hora sem distrações, que chamam de 60 minutos de instantes eternos para se reconectar. Quando foi que a gente parou de se olhar nos olhos? Tiago se perguntou em silêncio, enquanto observava Carla passar apressada pela cozinha, arrumando as últimas coisas para o dia seguinte. Ela estava tão ocupada que nem percebeu o olhar cansado do marido, que acabara de desligar o computador após mais uma exaustiva noite de trabalho. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo, sentindo o peso de dias que se misturavam em um ciclo sem fim. Carla, por sua vez, estava presa em sua própria maratona mental. Corrigir provas, planejar aulas, participar de reuniões, tudo isso parecia nunca ter fim. Mesmo quando chegava em casa, sua mente ainda girava em torno das atividades escolares. Mas não era só isso. Havia as filhas. Evelyn, sempre estudando ou dando suas aulas de reforço. Emily, que assumia mais responsabilidades do que deveria, tentando preencher as lacunas que os pais na correria deixavam para trás. E Beatriz, sua caçula de 13 anos, atravessando a fase mais difícil da adolescência, cheia de mau humor e crises de ansiedade que deixavam Carla preocupada e sem saber como lidar. Era um caos organizado. Tiago, um administrador cada vez mais fadigado com a rotina de trabalho, sentia-se preso a e-mails e planilhas, mal conseguindo separar o profissional do pessoal. Carla, uma professora dedicada, vivia entre papéis e projetos, sem tempo para si, muito menos para o marido. A casa estava sempre em movimento, mas algo essencial parecia ter parado, a conexão entre eles. Tiago fechou os olhos por um momento e sentiu uma pontada no peito. A gente está se perdendo, pensou. Ele sabia que não era só cansaço, não era só o trabalho ou a correria das meninas. Havia algo mais profundo, um distanciamento silencioso que crescia entre ele e Carla. Talvez fosse a rotina exaustiva ou as constantes distrações. Talvez fosse simplesmente o fato de que eles não tinham mais tempo um para o outro. Não de verdade. Naquela noite, depois de todos irem para a cama, Tiago tomou coragem. Eu preciso falar com ela, disse a si mesmo, como se estivesse preparando um discurso. Ele foi até a sala, onde Carla, já de pijama, estava com os olhos grudados no celular, conferindo mensagens da escola. Tiago se sentou ao seu lado e, com a voz suave, mas firme, chamou sua atenção. Carla, a gente precisa conversar. Ela levantou o olhar, surpresa, mas com a expressão exausta de quem só queria descansar. No entanto, ela percebeu que o tom de Tiago era sério, diferente das conversas rápidas e automáticas que vinham tendo. O que foi? Ela perguntou, pousando o celular no colo. Tiago respirou fundo antes de começar. Eu sinto que a gente está se perdendo. Não é só o cansaço, não é só o trabalho, é a gente. Não lembro a última vez que ficamos juntos de verdade, sem celular, sem computador, sem as 1000 coisas para resolver. Só eu e você, e isso está me deixando mal. Eu sinto falta de nós dois. Carla de início ficou em silêncio. Ele tinha razão, mas era difícil admitir. Ela olhou ao redor, para as provas ainda por corrigir e as mensagens não lidas. Estava cansada, sim, mas também se sentia culpada por não dar a devida atenção à família. Depois de alguns segundos ela respondeu com um sorriso cansado. A gente fica junto. Quando eu chego do trabalho, a gente fica aqui na sala. Ela tentou argumentar, mas não como antes. A gente está sempre com distrações. O celular, o computador, ou então estamos tão cansados que nem conversamos de verdade. Eu estou falando de a gente tirar um tempo só para nós, todos os dias, nem que seja por 1 hora, sem distrações. Só eu e você. O que você acha? Carla olhou com mais atenção agora. Ela sabia que ele estava certo. E no fundo sentia a mesma coisa. Não era só o cansaço físico, era a falta de conexão entre eles que a incomodava.
E o que você sugere exatamente? Ela perguntou, curiosa. 1 hora por dia, sem celular, sem televisão, sem trabalho. Só a gente. Pode ser para conversar, contar como foi o nosso dia, fazer piadas ou até ficar em silêncio. Não importa. O que importa é estarmos juntos. Vamos chamar de 60 minutos de instantes eternos. O que você acha? Carla sorriu. A ideia, por mais simples que fosse, soava como um alívio. Ela sabia que aquilo poderia ser o início de algo importante. Eu topo. Ela disse com mais certeza do que esperava sentir. Acho que é exatamente do que a gente precisa. Naquela noite, algo mudou. Não foi um grande evento, nem uma solução mágica para todos os problemas. Mas a proposta de Tiago foi o primeiro passo para reconectar o casal. E assim, eles deram início aos seus 60 minutos de instantes eternos, um pequeno respiro na correria da vida, onde o simples fato de estarem juntos sem distrações já parecia ser um grande presente. Na noite seguinte, Tiago e Carla estavam prontos para o primeiro dos seus 60 minutos de instantes eternos. A ideia ainda parecia um pouco estranha. Afinal, eles estavam sempre juntos de alguma forma, mesmo que fosse compartilhando o sofá enquanto olhavam para telas diferentes. Mas havia algo diferente naquela noite. A expectativa silenciosa de estarem ali de verdade, um para o outro. Depois de colocarem as filhas para dormir, eles se sentaram no sofá da sala, sem celular, sem televisão, apenas o som distante da casa silenciosa. Tiago olhou para Carla, e por um momento, ambos sorriram com um misto de nervosismo e leveza. E agora? Pensaram os dois quase ao mesmo tempo. Então, começou Tiago, quebrando o silêncio. O que a gente faz agora? Carla deu uma risada curta, ainda um pouco sem jeito. Bom, a ideia foi sua. Você deveria saber, brincou ela. Tiago riu junto, mas logo se ajeitou no sofá, virando-se para ela com um olhar mais sério, porém calmo. Vamos começar simples. Como foi o seu dia? Carla respirou fundo. Por um segundo pareceu estranho responder, já que eles viviam trocando informações rápidas ao longo do dia. Mas ela percebeu que naquela hora não havia pressa. Não havia interrupções. Ele queria realmente saber. Meu dia foi cheio, como sempre. Mas hoje eu tive um aluno que me surpreendeu. Sabe aqueles momentos que você acha que nada está chegando até eles? Ela fez uma pausa e Tiago assentiu com o olhar. Mas aí, do nada, eles soltam uma resposta que faz tudo valer a pena. Acho que foi o ponto alto do meu dia. E o seu? Tiago relaxou no sofá, pensando por um instante. Ele raramente tinha tempo de refletir sobre seu próprio dia, além dos números e metas. Agora parecia que podia revisitar cada momento com calma. Foi difícil. Mais uma reunião interminável, metas apertadas, mas aí, no fim da tarde, o chefe saiu da sala dizendo que gostou do que eu apresentei. E você sabe como isso é raro, né? Então acho que também tive um ponto alto. Ele sorriu, e Carla percebeu o quanto ele andava sobrecarregado. Havia uma leveza na maneira como ele falava agora, como se estivesse tirando um peso das costas. Por alguns minutos, eles continuaram conversando sobre o dia. Aos poucos, a conversa fluía naturalmente. Carla, sem perceber, começou a se inclinar mais para perto de Tiago, como se a distância entre eles, invisível até aquele momento, estivesse diminuindo. Depois de um tempo, um silêncio confortável tomou conta do ambiente. Tiago, com um ar divertido, olhou para ela e disse: Você lembra como era quando a gente tinha 18 anos? Carla riu, já sabendo para onde ele estava indo. Lembro sim. Você era todo certinho, cheio de responsabilidades e eu achava isso um tédio. Ah, mas você gostava de mim por isso, admita. Ele retrucou, fingindo seriedade. Tá bom. Talvez um pouquinho. Ela brincou, sorrindo. E você? Lembra como você era competitivo em tudo, mesmo nas coisas mais bobas? Claro que lembro. E ainda sou. Tiago respondeu piscando. Ah, é? Carla desafiou, levantando uma sobrancelha. Então, vamos ver quem consegue ficar em silêncio por mais tempo. Fechado. Tiago respondeu rápido, antes de perceber que havia caído na armadilha. Carla riu. Por alguns segundos, eles ficaram em silêncio. Mas logo Carla não aguentou e começou a rir de novo, quebrando a brincadeira. Tiago se juntou a ela, rindo do quão fácil era se distrair quando estavam tão próximos. Você sempre me faz perder nessas competições bobas, disse ela ainda rindo. Porque você gosta de me ver feliz, respondeu Tiago, piscando de novo. Carla o empurrou de leve, mas estava sorrindo de verdade. O momento foi simples, mas profundo. Não era sobre grandes revelações ou declarações dramáticas. Era sobre estar ali, com alguém que conhecia cada detalhe seu, e mesmo assim, ainda podia te surpreender.
Talvez seja isso que a gente estava perdendo, pensou Carla, enquanto encostava a cabeça no ombro de Tiago. Depois de um tempo, Carla quebrou o silêncio. Sabe, eu estava pensando, a Evelyn vai fazer 19 daqui a pouco. Ela já está praticamente fora de casa o tempo todo, entre a faculdade, o trabalho e as aulas de reforço. Quando foi que isso aconteceu? Tiago suspirou, sentindo o mesmo peso daquela realidade. Ela cresceu rápido, né? Às vezes, eu ainda olho para ela e vejo aquela menininha que ficava correndo pela casa, sempre com um livro na mão. E a Emily, ela só tem 14, mas já parece tão adulta. Vive preocupada com tudo, sempre se certificando de que as coisas estão funcionando bem. Às vezes eu esqueço que ela também é uma adolescente. Ela assumiu muitas responsabilidades, não é? Tiago refletiu. Talvez porque a Evelyn está sempre tão ocupada e a Beatriz está em uma fase difícil. Carla sentiu, concordando com um olhar preocupado. E a Beatriz? Nossa, eu nem sei como começar a lidar com ela ultimamente. As crises de ansiedade, o mau humor. Parece que qualquer coisa que eu diga, ela leva para o lado errado. É difícil, amor, mas a gente vai passar por isso junto, tá? Tiago segurou a mão dela com firmeza, oferecendo conforto em meio às preocupações. Você acha que esses nossos momentos juntos vão nos ajudar a lidar melhor com tudo isso? Carla perguntou, incerta. Tiago sorriu. Eu acho que se a gente estiver bem, as meninas vão sentir isso. Vai levar tempo, mas eu sinto que estamos no caminho certo. Carla olhou para ele, sentindo uma esperança nova brotar. Talvez aqueles 60 minutos de instantes eternos fossem a chave para algo maior do que ela imaginava. Naquela noite, depois de uma conversa cheia de risos e reflexões, eles foram dormir com o coração mais leve. Não resolveram todos os problemas do mundo, mas haviam dado o primeiro passo para se reconectar. E com isso, fortalecer sua família. O terceiro dia dos 60 minutos de instantes eternos começou de forma diferente. Carla preparava o jantar quando Tiago entrou na cozinha, carregando 2 canecas de café fumegantes. Olha só, o chefe resolveu ajudar? Carla brincou, colocando uma panela no fogo. Hoje pensei que poderíamos fazer algo diferente. Tiago sorriu, colocando as canecas sobre a bancada. Que tal um piquenique na sala? Carla arqueou a sobrancelha, intrigada. Piquenique na sala? Como assim? Vamos pegar um cobertor, umas almofadas e fazer o jantar no chão da sala, como se estivéssemos num parque. Sem formalidades, sem mesas. Só a gente, como nos velhos tempos. Carla riu da ideia. Será que isso vai funcionar? Pensou. Mas logo sentiu uma empolgação divertida, como se estivesse quebrando a rotina. Tudo bem, senhor criativo, topo a ideia. Ela disse com um sorriso largo. Depois de preparar um jantar simples, sanduíches, sucos e algumas frutas, eles montaram o parque improvisado na sala de estar. O cobertor estava estendido no chão, cercado de almofadas coloridas, e as luzes estavam levemente reduzidas, criando uma atmosfera aconchegante. Olha só pra gente, disse Carla, enquanto se sentava no chão ao lado de Tiago. Se as meninas nos vissem assim, iam morrer de rir. Com certeza, Tiago riu. Elas acham que a gente já está velho demais para essas coisas. Ah, sim, porque 40 é a nova 80, né? Carla brincou, mordendo um pedaço do sanduíche. Eles riram juntos e o riso fluiu naturalmente, como se fossem 2 jovens namorando outra vez. Entre uma mordida e outra, Tiago começou a contar sobre uma reunião que teve mais cedo no trabalho, onde um colega fez um comentário bizarro que acabou arrancando gargalhadas da sala. Carla ouvia com atenção, mas logo notou algo diferente na maneira como ele falava. Você parece mais leve hoje, observou Carla, sorrindo suavemente. É? Tiago olhou para ela com surpresa, mastigando um pedaço de fruta. Acho que estou começando a gostar dessa ideia de 1 hora por dia só para nós 2. Carla sentiu, sentindo mesmo. Havia algo na simplicidade daquilo tudo que tornava cada minuto especial. Talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, eles estavam se dando permissão para desacelerar. Sabe, eu estava pensando. Carla disse, olhando para Tiago com uma expressão mais séria. Ontem, a gente falou sobre as meninas, e eu tenho me preocupado muito com a Beatriz. Tiago deixou o sanduíche de lado, interessado. Você acha que as crises dela estão piorando? Acho que sim, Carla respondeu suspirando. Ela mal quer falar comigo. Qualquer coisa que eu pergunto parece que estou invadindo o espaço dela. E as crises de ansiedade, eu sinto que ela está se afastando cada vez mais. Isso está me deixando tão impotente. Eu também percebi, Tiago disse, pensativo.
Ontem ela chegou da escola e foi direto pro quarto. Não disse uma palavra. Quando fui lá ver como ela estava, ela só disse que queria ficar sozinha. Exato. Parece que tudo que a gente diz, ela vê como uma crítica. Eu tento ajudar, mas é como se eu estivesse falando com uma parede. Tiago refletiu por um momento e então se aproximou de Carla, tocando levemente a mão dela. Você lembra como a Evelyn era na idade dela? Não foi muito diferente. Só que agora com a Beatriz, temos essas crises de ansiedade que tornam tudo mais delicado. Carla balançou a cabeça pensativa. Eu sei, mas a Evelyn sempre foi mais independente. Já a Beatriz parece tão perdida. É como se não soubesse como lidar com o que está sentindo. Tiago ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o nada. Talvez a gente possa usar esse tempo aqui para pensar em como nos conectar mais com ela também, ele sugeriu, voltando o olhar para Carla. Se esses 60 minutos estão ajudando a gente, talvez a Beatriz só precise de um tempo assim, para ela também. Uma espécie de 60 minutos eternos, com cada uma das meninas. Carla perguntou surpresa, mas intrigada. Por que não? Tiago deu de ombros. Podemos tentar fazer isso com todas elas, de alguma forma. Talvez Evelyn nem tenha tanto tempo, mas Emily e Beatriz ainda estão aqui todos os dias. Pode ser um bom jeito de se reconectar e não só com a Beatriz. Carla sorriu, sentindo um pequeno alívio. Ela sabia que não seria fácil, mas aquela ideia parecia promissora. Acho que vale a pena tentar, ela concordou. E, quem sabe, a Beatriz realmente nos deixa entrar no mundo dela um pouco mais. Tiago inclinou-se e beijou Carla na testa, com ternura. A gente vai descobrir isso junto. Eu prometo. O piquenique continuou leve e descontraído. Entre risadas e algumas piadas bobas, Tiago e Carla começaram a perceber que por mais que o mundo ao redor deles estivesse acelerado, aqueles pequenos momentos juntos podiam desacelerar tudo. Com o fim da hora se aproximando, eles se deitaram lado a lado no cobertor, olhando para o teto da sala, como se estivessem observando as estrelas. O silêncio entre eles agora era fácil, cheio de cumplicidade. Você acha que esse nosso piquenique na sala vai virar uma tradição? Carla perguntou, olhando de lado para ele. Talvez, mas se não virar, a gente inventa outra coisa. O importante é que a gente continue assim, só nós dois, sem distrações. Carla sorriu, satisfeita. Eu gostei disso. E assim, o terceiro dia dos 60 minutos de instantes eternos chegou ao fim, com mais leveza, risos e esperança. Aos poucos, Tiago e Carla estavam descobrindo que o que realmente importava eram os momentos simples. E naqueles 60 minutos eles estavam se redescobrindo e preparando o terreno para que juntos pudessem ajudar suas filhas a atravessarem os desafios que a vida estava impondo. Naquela noite, Tiago esperou Carla na sala, onde já estava sentado no sofá com o violão no colo. Fazia tempo que ele não tocava, e as cordas pareciam ligeiramente desafinadas. Enquanto ajustava o som, um sorriso nostálgico se formou em seu rosto. Ele não tocava violão com frequência desde os tempos em que tocava guitarra na igreja. Lembrou-se da época em que conheceu Carla, quando ela se aproximou tímida, pedindo para que ele lhe ensinasse a tocar violão. Foi assim que tudo começou. E agora, depois de quase 20 anos juntos, parecia apropriado relembrar aquelas músicas que marcaram sua história. Quando Carla apareceu na sala, com uma expressão curiosa, ela logo percebeu o violão nas mãos de Tiago e sorriu. Não acredito. Faz quanto tempo que você não toca esse violão? Ela perguntou, sentando-se ao lado dele no sofá. Muito mais tempo do que eu deveria admitir. Tiago riu, passando os dedos pelas cordas. Estava aqui pensando em uma coisa. Lembra da música que eu escrevi para você quando éramos noivos? Carla arqueou as sobrancelhas, surpresa. Claro que lembro, ela disse, com uma risada. Eu pensei que você tivesse esquecido dela. Como eu poderia esquecer? Tiago começou a dedilhar suavemente as cordas, criando uma melodia suave e familiar. Essa foi a primeira música que eu escrevi para alguém, e foi para você. Carla ficou em silêncio por um momento, absorvendo as notas que saíam do violão. Cada acorde parecia trazer de volta memórias de quando eles estavam começando a namorar, jovens e cheios de sonhos, com a vida inteira pela frente. Você tocava guitarra na igreja quando nos conhecemos, lembra? Carla disse com um sorriso, olhando para ele com carinho. Eu fiquei tão impressionada que tive que inventar uma desculpa para falar com você. Tiago riu. Ah, eu lembro muito bem. Você chegou com aquele violão quase maior que você, dizendo que queria aprender a tocar. E você, todo cheio de si,
Começou a me ensinar logo no primeiro dia. Carlo provocou, cutucando-o de leve. Eu nunca entendi nada de acordes, mas eu sabia que queria passar mais tempo com você. Então meu plano funcionou, né? Tiago disse olhando para ela com um olhar brincalhão. Carla deu uma risada. E como funcionou? Daquele violão saíram mais que acordes. Saíram conversas, encontros e, claro, a nossa música. Enquanto as lembranças fluíam, Tiago começou a tocar a música que ele havia feito para Carla há tanto tempo. A música era um instrumental cheio de emoção e sentimentos que revelava o quanto ele amava Carla. Ela se encostou no sofá, fechando os olhos e deixando a melodia a envolver. Era como se aqueles 20 anos de casamento estivessem sendo resumidos ali, naquela doce canção carrega de boas lembranças. Ao final da música, Carla abriu os olhos e encontrou os de Tiago, que a observava com um sorriso tranquilo. Essa música ainda mexe comigo, ela confessou, sua voz levemente embargada pela emoção. É como se cada vez que a ouço, ela significasse algo novo. Talvez porque o amor também muda com o tempo, Tiago disse, pousando o violão ao lado e se aproximando de Carla. Mas de alguma forma ele só fica mais forte. Eles ficaram em silêncio por um instante, absorvendo o momento. Os 60 minutos que haviam reservado para si mesmos naquele dia pareciam mais preciosos do que nunca. Tiago tomou a mão de Carla e sem pressa perguntou: Você se lembra do nosso casamento? De como estávamos nervosos? Carla riu ao lembrar. Nervosos? E aquele vestido verde abacate, ela disse divertida. Até hoje me pergunto como foi que me casei com essa roupa. E você? Estava tão lindo, de calça branca e uma blusa azul clara. Estava um fofo, sabia? Mas o melhor foi na hora de casarmos. O juiz substituto dizendo que agora iria fazer os casamentos na tora. O nosso juiz tinha que ter faltado, não é? Carla e Tiago deram muitas gargalhadas lembrando do seu casamento no civil. A gente passou por tanta coisa, não é? Ele disse pensativo. Trabalho, filhos, preocupações. Mas agora, esses momentos juntos, eles me fazem lembrar do porquê de tudo isso. Carla olhou para ele com carinho, sabendo que, apesar das dificuldades e das responsabilidades, o amor deles estava ali, intacto. Tiago colocou o braço ao redor de seus ombros, trazendo-a para mais perto. Eles ficaram ali, no silêncio reconfortante da sala, sentindo a presença um do outro. Eu acho que temos muito que celebrar no final deste ano, Tiago murmurou, ainda com a voz suave. 20 anos de casados, isso não é pouca coisa. Carla sorriu, deitando a cabeça no ombro dele. 20 anos, e eu faria tudo de novo. Mesmo com as bagunças e o caos do dia a dia. Eu também. Tiago respondeu, olhando para o violão ao lado. Talvez no nosso aniversário de casamento, eu escreva uma nova música para você. Eu ia adorar. Carla disse, seus olhos brilhando de emoção. E desta vez você não precisa esperar 20 anos para tocá-la de novo. Eles riram juntos, e a hora que haviam separado para si chegou ao fim, mas não sem deixar uma marca ainda mais profunda no coração de ambos. Tiago e Carla estavam redescobrindo, dia após dia, que o amor, assim como a música, era algo que precisavam manter vivo. E naquela noite, entre risos, acordes e lembranças, eles sabiam que estavam no caminho certo. Na manhã seguinte, a casa estava no ritmo usual. Correria para se arrumar, mochilas espalhadas, discussões sobre quem ficaria com o último pedaço de pão. Evelyn, como sempre, estava concentrada em suas coisas, enquanto Emily tentava manter a organização de tudo. Beatriz, no entanto, parecia mais distante, imersa em seu mundo, com fones de ouvido e o rosto abatido. Carla percebeu, mas com a pressa, não teve tempo de perguntar o que estava acontecendo. Beatriz, você não vai tomar café? Carla chamou da cozinha. Não tô com fome. A adolescente respondeu sem sequer tirar os fones. Carla trocou um olhar preocupado com Tiago, que estava passando manteiga no pão. Temos que conversar com ela, Carla sussurrou. Ela não está bem. Tiago assentiu, mas sabia que aquele assunto era delicado. Beatriz estava na fase da adolescência em que tudo parecia um drama, e para complicar, as crises de ansiedade haviam se tornado mais frequentes. Carla respirou fundo e decidiu não forçar naquele momento. Haveria tempo mais tarde. Quando a casa ficou vazia, Tiago e Carla começaram a falar sobre as filhas durante seus 60 minutos de instantes eternos daquela noite. Eles já tinham feito dessa uma rotina sagrada e sentiam os benefícios daquilo em seu relacionamento. Mas sabiam que as meninas precisavam de atenção também. Especialmente Beatriz. Você percebeu que ela está mais fechada? Carla perguntou, quebrando o silêncio da noite. Sim, está mais quieta que o normal.
Parece que se isolou de vez. Tiago respondeu, preocupado. Acho que essas crises de ansiedade estão se tornando um fardo grande demais para ela. Carla concordou, olhando pensativa. Eu queria poder ajudá-la mais, mas sempre parece que estou correndo atrás do tempo, e quando tenho um minuto livre ela se fecha. Tiago suspirou e pegou o violão de novo. Sem pensar muito, começou a dedilhar uma melodia suave, como se as notas pudessem ajudar a encontrar alguma resposta. Lembra quando ela era pequena? Carla disse, um sorriso melancólico no rosto. Sempre tão curiosa, cheia de perguntas sobre tudo. E agora, ela parece tão distante. Tiago olhou para Carla, sentindo o peso de sua preocupação. Talvez o que ela precisa seja de algo parecido com o que a gente começou a fazer. Um tempo só nosso, mas adaptado a ela. Eu posso tentar passar mais tempo com Beatriz, só conversando, ou até tocando violão com ela se ela quiser. Carla sorriu ao ouvir isso. Tiago sempre tinha uma forma de trazer um olhar positivo para as situações. Você acha que ela toparia? Ela perguntou, esperançosa. Vale a pena tentar. Tiago respondeu, tocando acordes suaves. Acho que mais do que nunca, ela precisa saber que estamos aqui para ela. Na manhã seguinte, Tiago decidiu colocar seu plano em prática. Quando chegou em casa mais cedo do trabalho, viu Beatriz sentada na varanda com os fones de ouvido e o olhar perdido. Ele pegou o violão e foi até ela, sentando-se ao seu lado sem dizer uma palavra. Beatriz olhou para ele com curiosidade, mas não tirou os fones. Depois de um tempo, Tiago começou a tocar uma música suave, sem cantar, apenas deixando as notas preencherem o ar. Beatriz, aos poucos, foi tirando os fones, como se a melodia a estivesse chamando de volta ao mundo real. Oi, filha, Tiago disse, sem parar de tocar. Oi, pai, Beatriz respondeu baixinho com um ar de quem estava surpresa. Lembra dessa música? Eu costumava tocar para vocês dormirem quando eram pequenas. Você sempre pedia uma melodia calma. Beatriz sorriu, mesmo que de leve. Eu me lembro. Você sempre inventava uma história para combinar com a música. Posso fazer isso de novo, se você quiser, Tiago disse, continuando a dedilhar as cordas. Ou podemos só ficar aqui em silêncio juntos. Beatriz pareceu refletir sobre aquilo. Pela primeira vez em semanas, ela não se fechou. Em vez disso, se encostou na cadeira, fechou os olhos e deixou o som a envolver. Eu acho que... Beatriz começou a falar, hesitante. Eu me sinto sobrecarregada. É muita coisa ao mesmo tempo, sabe? A escola, as pessoas, as expectativas. Às vezes eu só quero que tudo pare. Tiago parou de tocar por um instante, observando a filha com carinho. Eu entendo. E você não precisa carregar tudo isso sozinha. Você tem a mim, sua mãe, suas irmãs. Nós estamos aqui. Beatriz abriu os olhos e olhou para o pai, visivelmente tocada pelas palavras. Eu sei, mas é difícil. Parece que ninguém realmente entende o que eu estou passando. Você tem razão. A gente pode não entender tudo o que você sente, mas podemos estar do seu lado enquanto você enfrenta isso. É isso que importa. Tiago colocou o violão de lado e estendeu a mão para ela. Beatriz olhou para a mão dele por um momento e depois de um tempo a segurou. Obrigada, pai, ela disse quase num sussurro. Naquela noite, Tiago contou a Carla sobre o momento que havia compartilhado com Beatriz. Carla sorriu, sentindo-se aliviada por ver que algo estava mudando. Talvez aqueles 60 minutos de instantes eternos não fossem apenas para eles dois. Talvez, de alguma forma, estavam abrindo espaço para que toda a família se reconectasse, mesmo que devagar. Acho que estamos no caminho certo, Tiago, Carla disse com um sorriso no rosto. Essas pequenas mudanças estão fazendo diferença. Tiago olhou para ela e mais uma vez pegou o violão, tocando acordes que agora soavam como o início de uma nova fase em suas vidas. O dia seguinte chegou carregado de uma atmosfera diferente, como se algo tivesse mudado na dinâmica da casa. Tiago se sentia mais leve após a conversa com Beatriz, e Carla, embora ainda preocupada, notava que um fio de esperança começava a se formar em torno deles. À noite, como já era o costume, Tiago e Carla se reuniram para mais um dos seus 60 minutos de instantes eternos. Mas algo parecia diferente naquela noite. Eles estavam mais conectados, talvez pela conversa sincera de Tiago com Beatriz, ou talvez porque, pouco a pouco, estavam se redescobrindo como casal. Hoje foi um dia interessante, Tiago comentou, enquanto ajeitava as almofadas no sofá. É mesmo? Carla perguntou, curiosa. O que aconteceu? Tiago deu um sorriso, pegando o violão novamente. Ele começou a tocar, sem dizer nada, uma melodia que Carla conhecia muito bem.
A música que ele havia composto para ela quando ainda eram noivos. Era uma canção suave, com acordes simples, mas que carregava em si todo o amor e os sonhos que eles compartilhavam quando começaram a namorar. Carla se virou lentamente para ele, surpresa. Aquela música transportou para anos atrás, quando tudo entre eles parecia novo e repleto de possibilidades. Eu me lembro dessa música. Carla murmurou, emocionada. Você a tocava quando íamos ao parque aos domingos. Eu adorava ouvir você tocar. Foi assim que a gente começou, não foi? Tiago assentiu, um sorriso brincando em seus lábios. Sim. Você queria aprender a tocar violão e veio me pedir ajuda. Acho que mal prestamos atenção nas aulas. A verdade é que estávamos mais interessados um no outro do que na música. Carla deu uma risadinha ao lembrar disso. Eu era péssima. Acho que nunca consegui tocar uma música inteira. Você não precisava, Tiago respondeu, os olhos cheios de ternura. Eu tocava para você, e ainda toco. Carla sentiu um calor suave crescer em seu peito. Era como se naquele momento tudo ao redor desaparecesse e só restassem eles dois, como no início. Ela nunca havia esquecido o poder que a música de Tiago tinha sobre ela. Era como se as notas dissessem mais do que palavras poderiam. Vamos fazer 20 anos de casados no final do ano, Carla disse, como se só agora percebesse a magnitude do tempo que haviam passado juntos. 20 anos. 20 anos que passaram rápido, não é? Tiago respondeu, sem parar de tocar. A vida mudou tanto, mas uma coisa nunca mudou, Carla. Ela o olhou nos olhos, sentindo a emoção borbulhando em sua garganta. O quê? Perguntou com um sorriso suave. Tiago parou de tocar e olhou fundo nos olhos dela. O quanto eu te amo, ele disse, com a mesma firmeza de quem fez uma promessa há 2 décadas. E o quanto eu faria tudo de novo. Carla sentiu as lágrimas se formarem. Ela sabia que aquele momento não era apenas uma lembrança do passado, mas uma reafirmação do presente. Eles estavam ali, juntos, enfrentando a vida, os desafios e as mudanças. E apesar de tudo, o amor ainda os unia, mais forte do que nunca. Eu também, Tiago, Carla respondeu, tocando suavemente a mão dele. Eu faria tudo de novo, cada momento. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas olhando um para o outro, sentindo o peso das palavras não ditas e das que tinham sido ditas. Às vezes, era no silêncio que mais se comunicavam. Um silêncio carregado de amor, de história, de cumplicidade. De repente, Carla começou a rir, quebrando a serenidade do momento. Lembra da primeira vez que eu tentei aprender aquela música na guitarra da igreja? Meu Deus, foi um desastre completo. Ela disse, ainda rindo. Tiago riu junto. Ah, como eu poderia esquecer? Você estava tão determinada. Mas no final, acabou me pedindo para tocar no seu lugar. Eu soube naquele momento que não era o violão que a fazia voltar para as aulas. Ele piscou, divertido. Carla deu um empurrãozinho brincalhão nele, mas sabia que era verdade. Você sempre me fez sentir que eu podia fazer qualquer coisa, mesmo quando era péssima em algo. Ela riu mais uma vez, e depois ficou séria. E acho que é isso que estamos tentando fazer agora. Dar às nossas filhas essa mesma confiança. Saber que estamos aqui, independentemente de tudo. Tiago sorriu, e eles se encostaram no sofá, lado a lado, as mãos entrelaçadas. Estavam prontos para enfrentar o que viesse juntos, como sempre estiveram. Naquele momento, sem precisar de grandes gestos ou palavras elaboradas, eles reafirmaram que, apesar de todas as dificuldades, o amor que os unia continuava sendo o fio invisível que mantinha sua família forte. Acho que esses 60 minutos estão funcionando. Carla disse baixinho, fechando os olhos enquanto descansava a cabeça no ombro de Tiago. E o melhor de tudo, Tiago respondeu com uma voz suave, é que isso é só o começo. Naquela noite, Carla e Tiago dormiram em paz, sabendo que os pequenos passos que estavam dando juntos estavam fortalecendo não apenas o relacionamento deles, mas também a dinâmica familiar. O sábado amanheceu preguiçoso, e o fim de semana trouxe a promessa de mais um momento especial. Dessa vez, porém, eles decidiram incluir as filhas em um plano diferente. Que tal sairmos para um piquenique hoje? Sugeriu Tiago enquanto tomavam café da manhã. Faz tempo que não fazemos algo assim. Carla sorriu com a ideia. Vai ser ótimo, as meninas vão adorar. E podemos aproveitar para passar um tempo todos juntos, sem distrações. Isso vai ser um desafio, Tiago comentou brincando. Elas estão sempre grudadas no celular. As filhas apareceram na cozinha aos poucos, ainda meio sonolentas. Evelyn, a mais velha, com o celular na mão, já conectada ao mundo virtual. Emily, com seus fones de ouvido, e Beatriz, de cara amarrada como já era comum naquela fase aborrecente,
como Carla gostava de dizer. Pessoal, hoje vamos fazer algo diferente, Carla anunciou. Piquenique no parque sem celulares. Evelyn olhou para a mãe com um certo desconforto, como se tivesse sido desafiada a realizar uma missão impossível. Sem celulares? Perguntou Evelyn, claramente perplexa. Como vamos sobreviver? Exatamente. Beatriz reclamou, concordando pela primeira vez com a irmã mais velha. Emily, por outro lado, era sempre a mais conciliadora. Ela simplesmente deu de ombros. Acho que pode ser divertido. Além disso, é só um piquenique. Dá para aguentar umas horas sem o celular, né? Tiago riu, pegando o violão que estava encostado no canto da sala. E quem sabe, eu posso tocar uma música para animar o ambiente. Que tal, meninas? Disse ele, piscando para Carla, sabendo que aquela era uma tática infalível. Apesar da resistência inicial, as meninas acabaram concordando. O piquenique foi planejado, e logo estavam todos prontos, com uma cesta cheia de sanduíches, frutas, sucos e, claro, o violão de Tiago, que ele nunca deixava para trás em momentos especiais. No parque, a tarde passou voando. Entre risos, brincadeiras e conversas, a família começou a se reconectar de uma maneira que não acontecia há algum tempo. Tiago tocava músicas antigas, as favoritas de Carla, e até algumas melodias engraçadas que ele inventava na hora para fazer as meninas rirem. Evelyn, sempre a mais séria, foi a primeira a ceder, rindo das piadas tolas do pai. Beatriz, ainda reticente, tentou resistir, mas no final se juntou à diversão. Especialmente quando Tiago improvisou uma paródia de uma música popular, trocando a letra por uma versão cômica sobre a fase aborrecente que ela estava vivendo. Ok, pai. Eu admito, isso foi engraçado, disse Beatriz, tentando disfarçar o sorriso. Sabia que você ia acabar gostando, respondeu Tiago, vitorioso, enquanto Emily e Evelyn se dobravam de rir. Depois de tanto riso, chegou um momento de calmaria. Eles se sentaram juntos sobre uma grande toalha estendida na grama, aproveitando o calor suave do sol e a leve brisa que corria pelo parque. Eu estava pensando. Carla começou, olhando para as filhas. Faz tanto tempo que não passamos um tempo assim, só nós 5. E acho que precisávamos disso, completou Tiago. Ultimamente, tudo estava tão corrido, tão cheio de responsabilidades, que acabamos esquecendo de cuidar da coisa mais importante. A família, Emily disse, completando o pensamento do pai. Isso mesmo, Emily, Carla concordou sorrindo. A gente está aprendendo que, para tudo funcionar, precisamos tirar um tempo para estar juntos. E isso vale para vocês também. Evelyn olhou para a mãe com uma expressão pensativa. Estava amadurecendo rapidamente, e começava a entender o que os pais tentavam ensinar. Sabe, eu tenho pensado muito sobre isso também. Com tudo o que está acontecendo, às vezes eu sinto que estou me distanciando de vocês. Eu não queria isso. Carla estendeu a mão para a filha mais velha e apertou a dela suavemente. Nós também não, querida. E a verdade é que, quanto mais conectados ficamos com o mundo lá fora, mais precisamos nos reconectar aqui dentro, com a nossa família. Beatriz, ainda lutando contra suas crises de ansiedade e humor, observou a cena em silêncio. Ela sabia que seus pais estavam certos, mas era difícil admitir o quanto ela também precisava daquele tempo com eles. Tiago olhou para Beatriz e sorriu. E você, Beatriz? O que acha de tudo isso? Ela respirou fundo, hesitante, mas finalmente deu de ombros, tentando parecer indiferente. Eu acho que vocês estão certos. Acho que eu só não sabia como dizer isso antes. Carla olhou para Tiago, e os dois compartilharam um sorriso de cumplicidade. Era claro que, apesar dos desafios, estavam no caminho certo para curar as pequenas rachaduras que o tempo e a rotina haviam criado. E eu acho que estamos apenas começando, disse Tiago, pegando o violão e dedilhando mais uma vez os acordes da música que havia composto para Carla tantos anos atrás. O importante é estarmos juntos, não importa como. A tarde se encerrou com a família voltando para casa, mais unida e cheia de novas promessas. O que parecia ser um simples piquenique havia se transformado em um ponto de virada para todos eles. E enquanto a noite caía e as luzes da casa se acendiam, eles sabiam que os 60 minutos de instantes eternos estavam ajudando não só Tiago e Carla, mas toda a família a encontrar um novo começo. O outono chegou, trazendo consigo o frescor de um novo ciclo. A rotina da família ainda era cheia de compromissos, mas algo havia mudado. Havia uma nova leveza no ambiente da casa, um sentimento de proximidade que não era sentido há muito tempo. Naquela noite, enquanto o vento frio soprava lá fora, Tiago e Carla estavam sentados no sofá,
lado a lado, segurando as mãos, prontos para mais um dos seus 60 minutos de instantes eternos. As meninas já estavam em seus quartos, cada uma imersa em seus próprios pensamentos, mas dessa vez sem a barreira invisível que o distanciamento emocional havia criado entre elas. Sabe, Tiago, começou Carla, com um sorriso suave. Quando você sugeriu esse tempo para nós, eu não sabia se daria certo. Achei que seria só mais uma tentativa que não levaria a nada. Mas agora eu vejo como isso nos mudou. Eu também não tinha certeza, Carla. Mas acho que o que realmente fez a diferença foi a nossa disposição de tentar. De dar pequenos passos, mesmo quando tudo parecia difícil, respondeu Tiago, olhando nos olhos dela. O violão estava encostado ao lado deles. Tiago pegou mais uma vez, e sem dizer nada, começou a tocar os acordes da música que compusera para Carla quando ainda eram noivos. Aquela melodia simples e cheia de significado ecoou pela sala, transportando-os de volta a um tempo em que tudo era mais leve e o amor era o centro de suas vidas. Carla fechou os olhos, deixando as notas ressoarem em seu coração. Quando a música terminou, ela abriu os olhos e suspirou. Daqui a poucos meses, vamos fazer 20 anos de casados, disse ela. E, apesar de todas as dificuldades, acho que nunca estivemos tão fortes como agora. Tiago sorriu, assentindo. Ele também sentia isso. Eles haviam encontrado uma maneira de se reconectar, não só como marido e mulher, mas como pais e, acima de tudo, como parceiros de vida. Eu estava pensando. Carla começou, um pouco hesitante. Talvez a gente pudesse fazer algo especial no nosso aniversário. Não uma festa grande, mas algo significativo. Para nós e para as meninas. Um jeito de mostrar a elas o que realmente importa na vida. Como um novo começo? Perguntou Tiago, intrigado. Sim, Carla respondeu, pensativa. Algo que nos lembre que o amor precisa ser cultivado todos os dias. E que por mais difícil que a vida possa ser, quando estamos juntos, podemos superar qualquer coisa. Tiago sorriu e apertou a mão dela com mais força. Acho que já sabemos o que fazer. Vamos continuar com nossos 60 minutos de instantes eternos. Mas dessa vez, não só para nós dois, mas para toda a família. Esse tempo tem nos feito lembrar do que é importante. As pequenas coisas, os momentos que às vezes passam despercebidos, mas que são a base de tudo. Carla sorriu, sentindo-se grata por ter ao seu lado alguém que compreendia o valor da simplicidade e da conexão. E assim, a família começou a incorporar momentos de união, não apenas entre Tiago e Carla, mas com as meninas também. Uma vez por semana, separavam uma hora para ficarem todos juntos, sem distrações, seja jogando um jogo, assistindo um filme ou apenas conversando sobre a vida. As risadas voltaram, as conversas fluíram, e aos poucos o amor que parecia sufocado pelo cansaço e pela rotina começou a florescer novamente. Evelyn, agora mais madura, encontrou no ambiente familiar o apoio que tanto precisava para seguir seus sonhos. Emily, sempre a mais responsável, começou a relaxar mais, sabendo que não carregava o peso de manter a família unida sozinha. E Beatriz, apesar de ainda enfrentar os desafios da adolescência, sentiu o amparo dos pais e das irmãs, o que ajudou a lidar com suas crises de ansiedade de maneira mais leve. O que começou como uma simples proposta de Tiago e Carla, transformou-se numa tradição familiar. Aquela hora reservada semanalmente não era apenas um tempo livre de distrações. Era um lembrete do quanto a vida é feita de momentos simples, mas significativos, e do quanto o amor se constrói dia a dia. No final das contas, o que Tiago e Carla descobriram, e o que transmitiram para suas filhas, é que no meio da correria da vida, é fácil perdermos o que realmente importa. O trabalho, os compromissos e as demandas diárias sempre estarão lá, mas o tempo que dedicamos a quem amamos é insubstituível. Os 60 minutos de instantes eternos não foram apenas uma pausa na rotina. Foram uma ponte que os levou de volta ao que era essencial. O amor que construíram juntos ao longo dos anos, o carinho que tinham um pelo outro e a promessa de continuar caminhando lado a lado, enfrentando os desafios, mas sempre reservando um tempo para lembrar por que começaram essa jornada juntos. E para quem ouve essa história, a reflexão é simples, mas profunda. Em meio a tantas distrações e pressões, é essencial reservar tempo para nutrir o que é mais importante. Porque no final das contas, são os pequenos momentos de conexão, de carinho e de presença verdadeira que realmente fazem a vida valer a pena. Sejam 60 minutos ou apenas um instante, o que importa é estar presente de corpo e alma.
Afinal, são esses momentos que se tornam eternos em nossos corações. Que a história de Tiago, Carla e suas filhas inspire a todos nós a buscar e valorizar os pequenos momentos de conexão, mesmo nas rotinas mais corridas. Que possamos sempre encontrar tempo para o que realmente importa e fazer de cada instante ao lado de quem amamos um pedacinho de eternidade. Lembre-se, às vezes, tudo o que precisamos é de um momento de presença e simplicidade para tornar a vida mais plena. Que o amor, a paciência e o carinho sejam sempre o alicerce de cada novo dia. Boa noite e que seus instantes eternos sejam sempre repletos de amor.